Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de dezembro de 2024, nessa sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024. Eu vou relembrar aqui a nossa agenda, peço só que aguardem um segundo para eu compartilhar a tela. Acredito que já estejam vendo a agenda da reunião do PMO do dia 29 de novembro, que eu compartilhei ontem também. Na reunião de hoje, nós temos previstos duas apresentações da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo e também a apresentação de resultados do PMO de dezembro de 2024. E agora eu gostaria de pedir licença aos senhores para fazer dois pequenos ajustes nessa agenda em relação ao que nós divulgamos ontem. Nós vamos iniciar. Vamos fazer uma troca, uma inversão em função de necessidades técnicas aqui. Nós vamos fazer uma inversão. Então, iniciaremos com a apresentação dos resultados do PMO agora. Logo em seguida, faremos a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsões de vazões de curto prazo. As duas apresentações nessa sequência, primeiro com resultados, depois com a previsão de vazões, sem intervalo entre essas duas apresentações. Tá? São os pequenos dois ajustes que nós faremos na reunião de hoje. Logo depois dessas duas apresentações, teremos nosso intervalo para envio de perguntas, e logo em seguida faremos o encerramento dos trabalhos desse PMO, previsto para ocorrer por volta das 10h30, com compartilhamento da ata da reunião. Então, deixa eu parar o compartilhamento aqui, e para começar os trabalhos de hoje, passo a palavra ao Lucas para fazer a apresentação dos resultados do PMO de dezembro de 2024. Bom dia, Lucas. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos que nos acompanham. Dando então seguimento aqui à nossa reunião, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os resultados desse PMO de dezembro. Então, aqui eu trago o sumário, os principais pontos por quais a gente vai passar aqui nos próximos minutos, desde um resumo sobre a previsão tanto de ENA quanto de carga. Vamos falar um pouquinho sobre o CMO, armazenamento dos subsistemas, os fluxos dos intercâmbios, e algumas informações referentes às usinas térmicas. Começando então, né, a gente sempre traz uma tabelinha, daqui a pouco a Erika vai poder falar com um pouquinho mais de riqueza e detalhes sobre a previsão de ENA e outras informações. Então aqui é mais um resumo da ENA desse PMO, tanto a previsão semanal quanto a mensal, e também aqui a previsão de carga desse PMO de dezembro, no horizonte aqui do Decomp, né? Então aqui separado as semanas operativas do referente ao mês de dezembro do Decomp. A gente teve como resultado desse PMO uma redução do CMO, né, do custo marginal de operação. A gente tem, então, equalizado entre todos os subsistemas o valor de R$ 5,91. A gente tem também aqui à direita a evolução do armazenamento dos subsistemas. A gente vê um ganho de armazenamento no Sudeste e Centro-Oeste, no Sul e no Nordeste. No Nordeste um pouco mais tímido no decorrer do mês de dezembro, ganhando em torno de 1% de energia armazenada. E o Norte, como característica, ele já tem uma redução de armazenamento ainda no decorrer de dezembro, chegando próximo de 38% ao fim do mês de dezembro. E o Sim como um todo ganhando pouco mais de 4 pontos percentuais de armazenamento durante esse mês. Aqui a gente traz um resumo do fluxo nos intercâmbios. A gente atingiu um limite máximo de transferência de energia apenas no bipolo, na carga pesada. E nos demais a gente não atingiu. Então, como vocês podem ver aqui, tem um resumo de todos os principais troncos, com os valores também para as próximas semanas operativas do ponto de vista desse PMO, do PMO de dezembro. E agora falando um pouquinho sobre as térmicas, a gente teve aqui uma geração indicada pelo modelo Decomp de aproximadamente 6.400 megawatts médios. Nessa geração a gente tem a contribuição de restrição elétrica, inflexibilidade e ordem de mérito. Ordem de mérito a gente tem aqui Nordeste e Sudeste Centro-Oeste. Essa geração de ordem de mérito é o despacho antecipado das usinas da GNL. Tá? Então, nessa primeira semana operativa de 30 de novembro,
até o dia 6 de dezembro, a gente tem aí a contribuição, tem o despacho antecipado das três usinas da GNL, em sua totalidade. A gente tem a geração por restrição elétrica no Sudeste, da usina de Juiz de Fora. Ela vai estar gerando entre os dias, às 7 horas do dia 4 de dezembro até nessa consideração, né, olhando apenas a primeira semana operativa, até o fim da semana, o fim do dia 6 de dezembro. Isso é decorrente de um serviço na área. E também temos a restrição elétrica no norte para atendimento à carga de Manaus, da área Manaus. Então aqui a gente teve a geração por restrição elétrica tanto de Mauá quanto de Aparecida. E inflexibilidade é a declaração que a gente recebe pelos agentes térmicos e também é um dado que a gente já publicou ontem, assim como os demais dados recebidos no sistema, a gente tem essa informação de inflexibilidade, que é um dado fornecido pelo agente. Então, totalizando todas essas contribuições de geração térmica, a gente chega ao montante para a próxima semana operativa indicativo do Decomp de aproximadamente 6.400 megawatts médios. Aqui a gente traz também uma visão para as próximas semanas operativas do ponto de vista do PMO, e a gente vê que a gente vai perdendo o indicativo de geração térmica para as próximas semanas, justamente porque o despacho antecipado das usinas da GNL começam a se encerrar. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, na quarta semana a gente já não teve o comando antecipado, então Porto Sergipe não está indicada com geração. Aqui a gente traz também uma visão olhando o fim do segundo mês, e aí nesse caso é o referente ao mês de janeiro de 2025. A gente analisa todos os cenários e tenta verificar a possibilidade de geração térmica do segundo mês. E como vocês podem ver, a gente tem pequenas variações, né, principalmente no sul e também no norte. E todos os cenários, né, a maioria dos cenários é sempre próximos ali da geração por inflexibilidade. Para o PMO de dezembro, né, foi verificado o comando antecipado, né, o despacho antecipado por ordem de mérito das usinas da GNL referente à semana operativa de 1º de fevereiro até o dia 7 de fevereiro. E de acordo com o benefício GNL obtido nesse Nesse PMO, a gente não configura o despacho antecipado, né? Nós temos aqui o benefício em torno de R$ 3,50 por megawatt-hora, R$ 4,39 por megawatt-hora para as usinas que têm essa disponibilidade GNL, que são Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe. E esses valores estão bem abaixo dos respectivos CVUs, então não está configurado o comando antecipado de ordem de mérito dessas usinas para a semana do dia 1º de fevereiro a 7 de fevereiro. Aqui a gente traz um resuminho referente até aquele gráfico anterior, né, referente à geração da próxima semana operativa, indicada pelo Decomp. Lembrando que essa geração ela também é revista diariamente no processo de programação diária. E então aqui a gente traz uma tabelinha com resumo dos números e maiores detalhamentos de como aquela geração está sendo realizada, tá? Então a gente tem aqui as inflexibilidades declaradas por patamar de carga, a gente tem também a ordem de mérito, né? Como eu falei, as usinas da GNL no Sudeste, então a gente também vai ver isso no Nordeste. E aqui o somatório, né, entre inflexibilidade e ordem de mérito, e também ao despacho necessário por razão elétrica aqui na usina de Juiz de Fora, como também comentei no gráfico anteriormente. No Sul a gente teve apenas inflexibilidade. Aqui no Nordeste, a consideração de Porto Sergipe em ordem de mérito. E no Norte a gente também teve apenas inflexibilidade e Aparecida e Mauá 3, que geraram por razão elétrica para atendimento da área Manaus. Aqui eu trago para finalizar algumas informações adicionais. A gente traz aqui, né, o acesso ao fórum. O fórum está aberto desde as 9 da manhã e ele vai ficar aberto até o meio-dia para recebimento de qualquer dúvida ou questionamento referente ao deck preliminar que foi divulgado durante a manhã, né, o início da manhã, né, o fim da noite de ontem, início da manhã de hoje. Já está disponibilizado no Sintegre.
E aqui a gente destaca também o nosso painel com as agendas. A gente já está com a agenda de 2025 disponibilizada lá no painel, o acesso na nossa página da programação mensal. E vocês podem ter de antemão também as datas e também os horários a serem realizados, tanto a declaração, o envio das informações, e a data das reuniões e a configuração também de cada revisão. Então, o fórum referente ao PMO de dezembro, ele vai ficar aberto nas próximas sextas-feiras, as próximas 3 sextas-feiras, no dia 6, 13 e 20 de dezembro, e também no horário já, como de costume, de 9 até meio-dia. E aqui a gente traz também a configuração do próximo PMO, o PMO de janeiro de 2025. Então, a gente já tem aqui também as datas das reuniões do primeiro e segundo dia desse PMO e algumas informações adicionais referente a esse PMO. E aí, lembrando, ontem o João fez uma apresentação um pouco mais detalhada de como vai ser o nosso cronograma, e a gente vai reforçar isso semanalmente também. A gente vai ter algumas atividades aí um pouco adaptadas em questão do horário em função ali da semana do Natal. E é isso, Dani. Compartilho também aqui os acessos à nossa gerência. Qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail do PMO ou de relacionamento dos agentes aqui para o ENS. E a gente também tem todas as reuniões disponibilizadas lá no nosso canal do YouTube. Devolvo a palavra para você, Dani. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada, Lucas, pela apresentação. E agora eu passo a palavra à Érica para fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Érica, bom dia. Bom dia, Dani. Vou compartilhar a tela. Um minuto. Hum. Acredito que vocês estejam vendo a apresentação, certo? Certo? Ok. Vou começar a apresentação com o subsistema Sudeste, a apresentação da previsão de vazões relativas ao mês de novembro, que ainda está em fechamento. Então, no subsistema Sudeste, a gente começou a previsão do mês de novembro com 89% da MLT e a gente teve um aumento ao longo dessas revisões. Agora, a estimativa para fechar esse mês é de 112%. Isso corresponde ao 22º maior do histórico de novembro, do histórico de 94 anos. Olhando para o subsistema Sudeste, a previsão de vazões para o mês de dezembro, que começa agora, a gente começa as próximas semanas com o aumento das ENAs. Para a previsão mensal de dezembro, a expectativa é de 95% da MLT, o 42º menor do histórico. Olhando algumas bacias desse subsistema, na Bacia do Grande a gente começa a previsão com 98% da MLT e uma expectativa de recessão das ENAs nos próximos dias. A partir da primeira semana operativa, a gente vê uma recuperação expressiva dessas ENAs. E na segunda semana, uma redução. A previsão mensal para essa bacia é de 91% da MLT. Na Bacia do Paranaíba, a gente começa a previsão acima da média, com 159, mas a gente espera uma diminuição das ENAs nos próximos dias e uma recuperação a partir da primeira semana operativa, entre a primeira e a segunda, principalmente. Na Bacia do Tietê, a gente começa a previsão bem abaixo da MLT, 65%, mas espera também uma expectativa de aumento nessa próxima semana. Previsão mensal de 118% da MLT. Na Bacia do Paranapanema, a previsão também é abaixo da média, 42%. A gente também enxerga esse aumento nas próximas semanas operativas. Para essa bacia, a previsão mensal, mês de dezembro, é de 100% da MLT. Na Bacia do Paraná, a previsão inicial foi de 124% da MLT. Nessa bacia, a gente começa a semana operativa ainda em recessão, mas espera, ainda nessa primeira semana, um aumento das cenas, e esse aumento se mantém na segunda semana operativa. E aí, para essa bacia, a previsão mensal é de 102% da MLT. Passando para a previsão no subsistema sul, para o mês de novembro, a gente começou a previsão com 57% da MLT e na primeira revisão teve um aumento significativo de 88%. A expectativa de fechamento para esse mês de novembro é de 80% da MLT, o 43º menor do histórico de 94 anos, para esse mês.
Seguindo para a previsão do mês de dezembro, a gente espera para as próximas semanas um aumento significativo das ENAs. A gente começa a previsão bem abaixo da MLT e aí a gente tem uma recuperação bem significativa. A previsão para esse mês é de 136% da MLT, o 22º maior do histórico. Na Bacia do Iguaçu, a gente enxerga esse aumento bem significativo a partir dos próximos dias. A gente começa a previsão com 52% da MLT e a gente vê um aumento bem substancial nas próximas 2 semanas operativas. A previsão nessa bacia é de 141%. Na Bacia do Uruguai, a gente também percebe um aumento significativo das vazões. A gente começa a previsão com 51% e a previsão mensal para a Bacia do Uruguai fica em 150% da MLT. Seguindo para o subsistema Nordeste, para o mês de novembro, a previsão inicial no PMO foi de 120% da MLT e a gente teve uma redução a cada uma das revisões. A expectativa de fechamento para o mês de novembro é de 72% da MLT, o 24º menor do histórico de 94 anos. Olhando a previsão para o mês de dezembro do subsistema Nordeste, a gente começa com um aumento significativo das vazões que se mantém nas primeiras semanas. Depois a gente tem uma estabilização. Para esse mês de dezembro, a expectativa é de 60% da MLT, o 21º do histórico. Olhando especificamente a bacia do Rio São Francisco, a gente vê um comportamento parecido com o do subsistema, então a gente começa a previsão a partir de um aumento das vazões que se mantém nas próximas semanas. Mas depois ele segue com uma diminuição, uma estabilização. E a previsão mensal para a bacia do Rio São Francisco é de 64% da média. A previsão agora para o subsistema norte. No mês de novembro, a gente começou a previsão com 64% da MLT. Teve um aumento nas primeiras semanas, nas primeiras revisões, e depois uma diminuição. A semana estimada fica com 63%, o 14º menor do histórico. Olhando a previsão para dezembro, a gente percebe que a gente começa a previsão com aumento já das vazões, e esse aumento se mantém ao longo das próximas semanas operativas. Então, a gente tem uma recuperação a esse subsistema. Previsão para dezembro é de 84% da MLT. Isso corresponde ao 37º menor do histórico de 94 anos. Na bacia do Rio Tocantins, a gente percebe uma diminuição da previsão nos primeiros dias, mas a gente tem uma recuperação bem substancial no meio da primeira semana operativa. A previsão mensal para essa bacia é de 77% da MLT, no mês de dezembro. Agora, o subsistema, o SIM, a gente consegue ver espacialmente a previsão mensal para essas bacias, a gente consegue perceber que no subsistema sul as previsões estão bem mais altas do que no resto do Brasil, né? Então, previsões acima de 120% na bacia do Uruguai e do Iguaçu. Na região do subsistema sudeste, então, as principais bacias do Grande, o Paranaíba, Paranapanema, e a bacia do Paraná está com previsão próxima da média, entre 80% e 120% da MLT. A parte da região norte também está com vazões próximas da média. A região nordeste do Brasil está com previsões bem abaixo da MLT, abaixo de 80% da MLT. Olhando a previsão mensal, olhando a previsão para o mês de dezembro, a cada semana, a gente percebe que a gente tem uma recuperação agora da primeira para a segunda semana operativa no subsistema sudeste. Essa recuperação também acontece no subsistema sul de forma bem expressiva, então a gente passa para 160% da MLT, mas depois segue com uma redução. No subsistema Nordeste, a gente começa a primeira semana prevista com 67% da MLT, e essa expectativa de diminuição acontece ao longo das próximas semanas de previsão. No subsistema Norte, a gente percebe um aumento ao longo das semanas, seguido de uma diminuição na quinta e na sexta semana. Agora a gente vai apresentar os cenários do modelo GVASP para as próximas semanas. Para esse mês de dezembro,
a gente teve cenários para o mês de janeiro de 2025, e a partir dos 50 mil ruídos, a gente teve agregações em 136 aberturas. Então, vamos apresentar agora as previsões, principalmente para o mês de janeiro de 2025. No subsistema Sudeste, então, a partir da previsão de dezembro, começando já a próxima média, a gente vê que boa parte dos cenários, a maior parte delas, acontece entre 70% e 90% da MLT, e a gente tem vários cenários acima dessa média, né? Então, 28,4% dos cenários já estão acima da média, entre 90% e 110%, e 14,2% dos cenários entre 110% e 130% da MLT. Alguns cenários, 12,4% abaixo da média, entre 50% e 70% da MLT. No subsistema Sul, a gente percebe uma dispersão bem grande no mês de janeiro do próximo ano, 2025. A gente começou a previsão com 10.058 acima da média, e a gente percebe alguns cenários acima de 150% da MLT, 17,2%, bem disperso, né? 10,9% dos cenários entre 130 e 150, e alguns cenários mais baixos, entre 70% e 90%, temos 23% dos cenários. No subsistema Nordeste, os cenários ainda estão bem dispersos para o mês de janeiro, mas a gente percebe que boa parte deles estão abaixo da média. Então, 24,8% já está abaixo da média, entre 70% e 90% da MLT, e a maior parte dos cenários se encaixam nessa faixa, entre 50% e 70% da MLT. 40% dos cenários estão nessa faixa. No subsistema Norte, como os outros subsistemas também, está disperso ainda para o mês de janeiro, mas a gente pode ver que boa parte dos cenários estão próximos da média, 32,4% estão entre 70% e 90% da MLT. A gente começa a previsão ainda um pouco abaixo da média, e para janeiro a gente ainda tem uma dispersão grande das previsões. Agora eu vou apresentar os resultados do estudo prospectivo, que foi realizado com o modelo SMAP, com os cenários de precipitação do modelo CFS. Então, no subsistema Sudeste, a gente começou a previsão acima da MLT, e a gente vê que a mediana dos cenários, ela diminui nos primeiros dias de previsão, e tem uma recuperação ao longo do mês de dezembro. A partir de janeiro, ele se mantém abaixo da média, a gente percebe uma recuperação, mas, de modo geral, ele se mantém abaixo da MLT. No subsistema Sul, a gente começa a previsão abaixo da média, e logo nesse início, como a gente já tinha visto, a gente tem uma recuperação da mediana dos cenários. Essa recuperação vai diminuindo, a gente é bem disperso, né, esse início de dezembro, e a gente percebe que essa previsão começa a ficar próxima da MLT, né, a partir de janeiro. No subsistema Nordeste, a gente vê uma recuperação, mas a partir de dezembro, os cenários, a mediana dos cenários fica bem abaixo da média da MLT. E esses cenários medianos se mantêm abaixo da média ao longo de todo o horizonte de previsão. No subsistema Norte, a gente começa a previsão também abaixo da média da MLT, e a gente vê uma recuperação ainda em dezembro. A partir de janeiro, a gente fica mais próximo da média. Em março e abril, a gente ultrapassa, depois volta à média, se mantém próximo à média, né? Chegando a ultrapassar nos meses mais distantes de previsão, março e abril. Olhando, então, sim, a gente começa a previsão próxima da média, e a gente percebe uma recuperação em dezembro, e a gente se alterna próximo, acima e abaixo da média, né? Se mantém próximo da média até o final de janeiro. Aqui a gente consegue ver melhor como estão essas previsões. Então, no subsistema Sudeste, a gente percebe que a mediana está abaixo da média, e a gente tem o terceiro quartil e o primeiro quartil acima e abaixo da média, respectivamente. No subsistema Sul,
a gente percebe uma dispersão bem grande, a mediana dos cenários na média, mas o primeiro, os maiores, o maior e o menor quartil estão bem distantes. No subsistema norte, o cenário mediano também próximo à média, um pouquinho acima, e ainda bem disperso. O subsistema nordeste bem abaixo da média em todos os quartis. E olhando sim, a gente tem a mediana com 93% da MLT e o terceiro quartil acima, 107, primeiro abaixo com 80% da MLT. A gente tem ainda alguns avisos relativos a essa previsão e as próximas. A gente começa agora, no mês de dezembro, com a entrada de algumas usinas, de alguns aproveitamentos, como o período shadow. Então, a partir do PMO de dezembro, a gente começa um período shadow de 3 usinas, a usina Paranapanema, Juruena e Salta-Piacás, e essas usinas vão entrar de forma definitiva a partir do próximo mês, do PMO de janeiro. Então, ao longo do mês de dezembro, a partir desse PMO de dezembro, a gente publica os arquivos de execução do SMAP. A gente está fazendo isso para as bacias Juruena e Salta-Piacás, que tem uma modelagem para cada uma das bacias de forma independente. Esses arquivos já estão no Sintegra, na pasta oficial dos arquivos de entrada e saída do modelo chuva-vazão, e eles estão no grupo norte. Então, a gente tem esses arquivos, entrada, saída e pós-processamento para essas 2 usinas. A usina Paranapanema, que também entra como shadow, ela entra agrupada com Piraju e Chavantes, e ela entra com distribuição zero. Então, a gente não tem arquivo para essa usina no Sintegre, mas ela começa a entrar também. Ela entra com distribuição zero, então a vazão dela vai ser igual, a vazão natural, igual à usina de Montante, em Piraju. Alguns avisos relativos ao arquivo Previs. A gente teve uma mudança na entrada de operação comercial de Juruena, vai ser depois, então essa usina não vai entrar no Previs de dezembro, como a gente tinha avisado na última semana. A partir do PMO de janeiro, a gente vai ter a inclusão das OHS de Estrela e Juruena como expansão no arquivo Previs. Então, são esses os principais avisos. Relativo a essas mudanças, a gente tem uma mudança no arquivo de configuração, tanto para o produto PMédia, a gente vai incluir as usinas Juruena e Salta-Piacás, quanto para o arquivo de configuração do produto SMWF, da rodada do modelo do horizonte de previsão de até 4 semanas. Desculpa, até 6 semanas. Esse dado vai ser atualizado, mas a gente vai considerar a produtibilidade zero para esses 2 aproveitamentos. Então, reforçando que a inclusão dessas novas usinas nesses arquivos não vai impactar o resultado da clusterização para o arquivo de configuração do SMWF. E também não vai impactar o processo de remoção de viés no arquivo de configuração, no caso do PMédia. Isso ao longo do PMO de janeiro. Essa inclusão vai ser feita de forma oficial a partir do PMO de janeiro, então a gente vai considerar o resultado das usinas para o PMédia de Juruena e Salto-Apiacás na rodada, vai entrar no Previs, e a partir do PMO de janeiro a gente também vai incluir a produtibilidade para essas 2 usinas também, e ela começa a entrar no processo de configuração, no processo de clusterização. A partir do PMO de janeiro, a gente também considera as alterações que foram feitas para a calibração do madeira, então também vai passar a ser considerado. A gente também vai fazer a atualização dos arquivos do Sintegre. Aqui estão listados os arquivos que a gente vai mudar, o arquivo de configuração do SMAP, com as informações de Juruena e de Salto-Apiacás. A gente também vai atualizar o arquivo de correlação, de regressões do PMO. E a gente vai fazer a atualização também dos arquivos shapes das bacias, do processo de remoção de viés da chuva. A gente também vai incluir esse arquivo configuração do PMédia e do SMWF, a gente colocou aqui o link e a apresentação vai ser disponibilizada, mas fica no processo de previsão de vazões em dados gerais. A gente vai fazer essa alteração ao longo do dia, ainda não está disponibilizado no Sintegre. É isso, Dani, eu passo a palavra. Obrigada.
Eu que agradeço, Érica, a apresentação. Antes de irmos aqui para a pausa, eu gostaria de fazer só um aviso. Nós recebemos aqui a princípio, um início de pergunta aqui do Paulo Eduardo Plana, da Esfera Energia, mas não veio nenhum complemento de pergunta. A gente já está recebendo algumas perguntas que vamos responder aqui depois do intervalo. Então, Paulo, dá tempo ainda, se você quiser fazer alguma pergunta, de complementar aqui, enviar aqui para o chat da transmissão, tá? Então, vamos então para a pausa de cerca de 5 minutos para avaliar essas questões que nós recebemos aqui e voltaremos logo mais. Olá, bom dia novamente. Recebemos aqui algumas dúvidas, então nós vamos começar aqui pelos esclarecimentos. Só um segundo para abrir aqui o arquivo. Inicialmente, eu vou pedir apoio à Érica para responder 2 questionamentos em relação ao modelo SMAP. A primeira dúvida foi enviada pelo Igor Custódio, da Tria Energia. Prezados, na divulgação do deck do SMAP de hoje, ele já veio com a bacia de Salto-Apiacás, porém no Sintegre não tem nenhum arquivo de configuração vinculado à usina. Poderia informar quando irão disponibilizar os arquivos de configuração? Érica, e também o Paulo Plana, da Esfera Energia, ele também pergunta sobre essa bacia. Então, bom dia, quando na entrada de Juruena e Salto-Apiacás no SMAP, porque não teve um mês de shadow como de costume. Uma vez que não temos todos os dados necessários, passar esses postos diretamente para o PDP não pode ter sido um pouco precipitado? Érica, você pode esclarecer essas 2 dúvidas? Bom dia novamente. Bom dia. Eu vou aproveitar e compartilhar novamente a apresentação. É, acho que vocês já estão vendo, né? Como eu tinha falado na apresentação. Parou de compartilhar, Érica. Parou de compartilhar. Não está aqui, não. Compartilhar novamente. Agora sim. Tá. Então, eu tinha apresentado aqui o link do lugar do Sintegre, dados gerais, em previsão de vazões. Ainda não está lá, mas nós vamos passar a colocar esses arquivos de configuração, tanto do produto PMédia quanto do SMWF, nesse local. A gente vai disponibilizar ainda hoje, ao longo dessa sexta. E quanto à entrada das usinas, acho que está aqui. Essas novas usinas, Juruena e Salto-Apiacás, a gente começou a disponibilizar os arquivos de entrada e de saída desde o PMO de dezembro. Eles já estão na pasta, mas ele está entrando como shadow. Ele não entra de forma definitiva ainda no mês de dezembro, ele só entra a partir do PMO de janeiro. Então, nós estamos no período shadow. O aviso estamos começando com ele agora. Obrigada, Dani. Eu que agradeço, Érica, pelos esclarecimentos. Agora eu vou passar o Lucas para tirar uma dúvida aqui do Fábio Pinto, da Energisa. Bom dia. Gostaria de saber se o ONS vai rodar um mês de decomp sombra, considerando a previsão do WO semanal. Lucas, bom dia novamente. Bom dia, Dani. Bom dia, Fábio. Sim, nós vamos rodar durante o mês de dezembro agora, a gente vai estar fazendo o processo sombra, e no decorrer do mês a gente vai atualizando também a cada reunião semanal, que nós temos toda sexta-feira, né, qualquer novidade de disponibilização dos decks, a gente vai estar disponibilizando tanto o deck do New Wave, referente ao PMO de dezembro, como também as revisões do Decomp durante o mês de dezembro. Então, no decorrer desse mês, a gente vai divulgando e vai atualizando vocês também a cada reunião semanal. Obrigado, Dani. Ok. Agora, uma dúvida aqui do Alessandro Dutra, da Petrobras. Prezados, bom dia. Olhando a geração corrente, a queda acentuada nos valores de CMO para a próxima semana operativa não foi muito otimista? Observamos o CMO atingindo R$ 920 por megawatt-hora nessa sexta-feira. Bom dia, Alessandro, obrigada aqui pela dúvida. E vou relembrar aqui alguns pontos passados na reunião de ontem, né? De fato, a gente já esperava essa queda no CMO por conta da atualização da configuração, né, em grande parte pela atualização da função de custo futuro, observando aí a entrada das usinas do LRC, o retorno de algumas usinas merchant que estavam sem CVU, isso aumenta a oferta na configuração e também a melhora das condições de energia natural fluente, né, então essas condições favoreceram a queda do CMO. Lembrando, o CMO publicado aqui, CMO do Decomp, né, ele vai ser refinado na etapa de programação diária pelo modelo D100,
que observa outras restrições, né, mais detalhadas do sistema que o Decomp não vê na etapa de programação semanal com a discretização que ele possui, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Sim, tem mais uma dúvida aqui para o Lucas, também do Alessandro Dutra. Bom dia, poderiam repetir, por favor, o motivo da razão elétrica para a usina termoelétrica de Juiz de Fora e o período na semana operativa? Lucas, você pode esclarecer? Oi, Dani, bom dia, Alessandro. Vamos lá, então, em relação à geração aí de Juiz de Fora, que eu comentei que tinha uma restrição elétrica, né? E essa geração, ela está em função do serviço cadastrado de número 6940424. Então, é o SGI 6940424. É um SGI que pede a geração de Juiz de Fora, né, para minimizar qualquer risco ali na área em relação a alguma contingência simples. Tá? Esse SGI ele está solicitado lá no sistema, ele está do período de 7 da manhã, do dia 4 do 12, até o final, deixa eu confirmar aqui para você, até as 7 da manhã do dia 9 do 12. Então, para essa primeira semana operativa que a gente está olhando até o dia 6, essa geração é representada das 7 da manhã do dia 4 do 12 até o fim do dia 6, às 23h59. Tá? Só reforçando também que tanto o cadastro, o número do SGI, né, como também o motivo, a motivação, estão também no deck disponibilizadas lá, né, na restrição referente a essa geração de Juiz de Fora. Então vocês conseguem encontrar lá no arquivo da Diger também do Decomp, que já está publicado. Obrigado, Dani. Ok, obrigada, Lucas. Nós recebemos aqui mais uma dúvida, não sei se Luana está aqui na sala, se ela chegou a ver a dúvida em relação à modelagem do New Wave. Luana, bom dia, você está por aqui? Se a gente estiver aqui com a equipe de médio prazo, a gente consegue responder a dúvida aqui do Bruno Belotti, da Comerc. Acho que ela não está na sala no momento. Não está. Eu vou fazer o seguinte, Bruno, eu vou ler a sua pergunta aqui e vou pedir que você encaminhe aqui para a central de relacionamento. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, mas de fato não está a equipe aqui da P2E disponível no momento. A dúvida do Bruno, só para esclarecer para todos, foi o seguinte: verificamos que no deck do New Wave, disponibilizado pelo ONS, apresentou a retirada da restrição de vazão mínima de 300 metros cúbicos por segundo da usina hidrelétrica de Belo Monte, no arquivo MODIF, em relação ao deck preliminar ou definitivo do mês anterior. Entretanto, no deck do Decomp disponibilizado, a HQ 256 mantém uma restrição de desvio mínimo para a usina de mesmo valor, de 300 metros cúbicos por segundo. Poderiam explicar o fato novo que ocorreu nesse PMO para a mudança de modelagem entre os decks? Bruno, nós vamos encaminhar sua dúvida aqui para a equipe aqui, da área de planejamento energético. De qualquer forma, estamos à disposição também na central de relacionamento para esclarecimentos de dúvidas, ou mesmo até no fórum do PMO, se você quiser incluir essa dúvida no fórum do PMO, ela fica disponível para todos também, em seguida, quando a gente publicar a resposta. Ok? Peço desculpas, mas a equipe não está disponível aqui no momento, eles fizeram a apresentação ontem, e aí não deu para responder aqui ao vivo, tá, Bruno? Eu agradeço pelas dúvidas, obrigada aí por esse questionamento, nós vamos encaminhar aqui internamente. Bom, para finalizar os trabalhos de hoje, eu vou dar início ao compartilhamento da publicação da minuta da ata dessa reunião, para que as contribuições sejam realizadas. Então, como funciona aqui o processo da ata do PMO? Deixa eu só compartilhar aqui um minuto. Aqui. Já estão na tela aí de vocês. Então, esse documento, a ata do PMO, vai ser publicada nesse caminho do Sintegre, conforme apresentado aqui, pode ser acessado pelo QR Code ou por esse hiperlink aqui. Logo mais, daqui nos próximos minutos, a gente vai publicar a ata, estamos fazendo os últimos ajustes de texto decorrentes da apresentação de previsão de vazões, que nós fizemos agora há pouco. As contribuições podem ser encaminhadas para o pmo@ons.org.br até às 11h30 de hoje, dia 29 de novembro de 2024, nesse caminho aqui. Logo em seguida, essa ata, a minuta de ata, com as contribuições, será
finalizada, né, e será disponibilizada. Bom, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Com a disponibilização do caminho aqui para a ata da reunião do PMO, as perguntas respondidas e encaminhadas, né? Podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Todas as apresentações serão publicadas hoje, bem como o vídeo da reunião ficará disponível no canal do ONS no YouTube, conforme o Lucas destacou na apresentação dele também. Agradeço a atenção e a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes do ONS e Vox. Lembrando que próximo PMO teremos uma agenda diferenciada. Peço que os agentes e todos os interessados em acompanhar a reunião consultem, né, o material disponibilizado da reunião. Na apresentação do PMO, a gente incluiu uma tabela detalhada dos prazos de disponibilização dos principais produtos da reunião, ok? E antes de encerrar, eu lembro que também na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Bom, desejo a todos uma ótima sexta-feira e nos vemos no próximo PMO. Até mais.